Pessoal, de volta aqui ao nosso curso de programação C Sharp para jogos com Unity 3D da plataforma Ava GFAQ também. Eu estava falando com vocês sobre o porquê o C Sharp e um pouquinho da plataforma .NET. A gente já está encerrando esse processo, tá legal? Eu vou mostrar para vocês o porquê que acontece o, o software compilado no C Sharp também e quais as fontes que ele utiliza. Na aula anterior eu estava falando que o, o C Sharp utiliza de bibliotecas que estão dentro da framework.net ou .NET também. As fontes do C Sharp têm extensão do tipo .cs, então tudo que você encontrar como .cs são arquivos de extensão C Sharp. Todas as fontes de um projeto são compilados diretamente dentro de um único assembly. Para quem estudou programação, ciência da computação, análise e tudo mais, sabe que isso aqui é uma linguagem de, de alto nível, ou seja, muito mais próximo da linguagem interna do computador. Então, a linguagem Assembly é uma linguagem que também é interpretada, compilada pelo processador e ela é interpretada por esses dados, ou seja, de dentro do C Sharp ele gera, através de um componente compilado, um exe ou uma DLL, que é muito comum a gente ver. Não existe um arquivo intermediário entre o OPJ e o DCU, como no Delphi também. Então eu não vou fazer referência muito aos dados do Delphi, porque isso aqui eram arquivos que eram gerados junto com o arquivo compilado, que a gente chamava de arquivos intermediários também. Alguns de vocês podem fazer lembrança sobre isso quando compilavam seus programas em COBOL, Pascal e tudo mais. Aqui, quando a gente interpreta os dados por meio de um assembly, ele gera um único pacote compilado chamado DLL ou exe. Não é necessário declarar previamente os identificadores using, ou seja, lá no topo do programa a gente vai definir essas bibliotecas para compilar, mas né, não necessariamente precisam ser declarados os seus identificadores para o uso da compilação, tá? Então faz parte do processo de compilação interpretar, ou seja, acessar as bibliotecas do .NET Framework na versão que você está trabalhando para poder gerar um arquivo exe ou DLL. Mais uma vez, insisto que você entenda que o using, que é por meio do using que a gente importa as bibliotecas que serão necessárias para compilar os dados, em C Sharp não é igual aos uses do Delphi, ou seja, aos imports do Java, tá bem? Então é importante que você não fique decorando todos os imports, ou os using, ou os uses de todas as bibliotecas que você já trabalhou. É importante você compreender que isso permite um aprendizado coerente da linguagem C Sharp. Quando eu vou usar, na hora que eu vou usar e quando eu precisar usar, tá bem? Então é importante que aquele link que eu passei na aula anterior, você tenha ele sempre em mãos para quando você precisar acessar algum componente da classe ou algum parâmetro que esteja dentro de uma biblioteca, você fazer a, a importação dele para dentro do seu programa e conseguir usá-lo, tá legal? Os assemblies. Os executáveis.net são arquivos do tipo exe ou DLL e no formato PE, ou mesmo no formato usado do Windows 32 ou Win32 do seu sistema, com algumas diferenças. Eles são chamados coletivamente de assemblies e contêm basicamente muitas operações ou os seguintes dados que eu vou mostrar no slide da frente, tá bem? O que são esses dados, galera? E o que é um arquivo que está guardado do Win32, tá bem? O sistema DBase 32, que é a plataforma onde o Windows está montada e aonde esse processo de compilação acontece, ele consulta essa biblioteca de frameworks, né, para poder gerar esses dois arquivos. Só que o assembly é um conjunto de operações de tão alto nível que ele desce até ao processador e gera esses dois arquivinhos tendo consultado as bibliotecas. Então isso faz com que as diferenças entre o DLL e o exe sejam chamadas de assemblies coletivos, ou seja, qualquer um deles tem a interpretação por meio
do processador, tá bem? Na próxima aula eu vou falar que os dois assemblies contêm basicamente as mesmas operações, porém com certas diferenças na sua aplicação, tá bem? Até a próxima, pessoal.